Fala, time! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Meu nome é André Santos, sou empreendedor serial, CEO do grupo Fester. Quase que eu falei o seu grupo aqui agora. E hoje eu tô com esse meu amigo, esse grande amigo meu, chamado Ravi Ferraz. Ravi é CEO do grupo Ferraz, detentora das marcas Link, Alphafin, Smart, Martelinho de Ouro. Hoje a gente vai falar, time, um pouco sobre empreendedorismo serial, alavancagem, como captar crédito barato no mercado. Vamos falar também sobre negócios de modo geral. Vai ser uma conversa bem rápida. Até brinquei com o Ravi hoje que basicamente a gente vai filmar as conversas que a gente tem. Então vai ser uma conversa nossa normal. Eu diria até que filmada. São as conversas do dia a dia que a gente já bate esses papos Exatamente. sobre negócios, sobre futuro, sobre empreendedor serial. E acho que a primeira coisa que você falou aí no início é o que estranha a maioria das pessoas, é sobre ter várias empresas. Exatamente. As pessoas normalmente elas pensam e pensam dentro da caixa, porque só o fato de você empreender, você já sai fora da caixa, fato. Mas quando você entra dentro dessa caixa que é empreendedorismo, que é ter empresa e tudo mais, você, se não se vigiar, você vai com certeza se enquadrar numa outra caixa que é o tradicionalismo de empresas, de negócios. Então, quando eu falo para a maioria das pessoas que eu tenho várias empresas, eu tenho 4. As pessoas estranham, né? Aí quando as pessoas descobrem que o André tem 13 CNPJs. 13 CNPJs. Né? A maioria tem, inclusive eu, cacildes, 13 CNPJs é muita coisa. Mas a verdade é que quando a gente empreende de forma serial, a gente entende que as grandes marcas, como por exemplo o Google ou até o próprio Facebook, A Amazon, por exemplo. a Amazon, ela na realidade tem a raiz com as suas diversificações, ou seja, às vezes dezenas de empresas sobre uma marca em si ou sobre uma controladora que vai trabalhar aquelas demais empresas. Então, o primeiro insight que eu queria trazer é a diversificação. Eu lembro quando houve a pandemia e brinco dizendo que todos que passaram pela pandemia deveriam ganhar um selo... Passei strong, pela pandemia. Né? Um selo pós-pandemia. É que, pelo menos na minha vivência em si, na pandemia, com 4 CNPJs ativos, atuando em diversos mercados em si, é que se eu não tivesse essa diversificação para uma empresa que estava faturando, em especial por trabalhar no digital, captação de leads via digital, eu acho que as outras não teriam caixa, porque uma gerou caixa para, naquele momento necessário em si, sustentar as demais. Então, a diversificação, pela primeira vez, eu vi o quão ela é importante, o quão bom é para que haja esse equilíbrio de faturamento e equilíbrio também de expansão. Porque quando você tem uma crescendo e a outra não tanto, você pode ter essa flexibilidade de, ok, essa não faz sentido. Então, eu vou investir mais meu tempo, mais minha energia, mais a minha força, mais o meu capital nessa que está crescendo e, quiçá, vender essa outra. Exatamente. Ou fechar, se não fizer sentido. Como diria nosso querido amado Flávio Augusto da Silva. Só existem 3 possibilidades. Quais seriam elas? A primeira possibilidade é você vender, que é o auge do empreendedor, que seria o equity. A segunda possibilidade seria a sua empresa ser herdada. Até o Flávio brinca que não quer que a empresa dele seja herdada, porque ele quer que o filho dele seja livre, não tem essa preocupação. E o terceiro passo é ela falir. Eu acredito que é isso você não quer, né? Acho que ninguém quer que uma empresa quebre. Jamais. Então, vender realmente ali é o ponto auge do empreendedor. E aí, normalmente as pessoas acham que, vendeu, cara, por que vendeu? Tava ruim, não tava dando mais certo. Não, é necessariamente o contrário, né? Eu vendi porque eu exerci o auge do empreendedor, que é o equity. Mas tá aí o problema. O problema especial é que as pessoas pensam que quando uma empresa é vendida, é que ela estava em maus lençóis, ou porque não estava dando certo, ou qualquer coisa relacionada. Mas quando a empresa é vendida, isso inclusive é um reconhecimento externo de outros empreendedores que desejam. Exatamente. Que a sua empresa ela fica cobiçada e você quer o quê? Quer que ela seja vendida, porque você vai fazer aquilo que é lindo e maravilhoso chamado equity. Isso aí. Você vai precificar ela no futuro para valor presente, para que você, com aquele caixa, possa investir em outras coisas. Existe um carinha chamado Thales, esqueci o sobrenome dele. Thales Gomes? Thales Gomes, que é da EasyTax. EasyTax. Né? Ele fala isso que quando ele vendeu a EasyTax em si, acho que foi por mais de R$1 bilhão.
Isso gerou umas diversas possibilidades para outros negócios que ele vem atuando, inclusive a Singu. A G4 também acredito que ele seja um dos sócios em si, que fez IPO na Bolsa de Valores na Nasdaq, se não me engano, nos Estados Unidos. G4 não, G4 não. G4 não, foi qual empresa? Foi uma das empresas deles. Foi, mas o Rafael não, tem um... Alfredo? Alfredo, isso mesmo. Fez. Ele compartilhou. Não, assim, o Thales tem uma coisa muito bacana também que ele fala sobre isso, que na venda da Easy Taxi, eu já vi alguma matéria dele que ele disse que ele vendeu por um valor muito alto, só que ao longo da jornada ele não priorizou o equity. O equity, nesse caso aqui, time, seria... Ele não priorizou a participação societária dele na empresa. Então ele vendeu para muitos investidores, para muitas pessoas. E aí, quando exerceu o equity em si da Easy Taxi, ele, cara, não botou muito dinheiro no bolso, porque ele acabou não valorizando o equity. Que não é o caso do Flávio, né? Que até onde eu sei, o Flávio é o dono majoritário do Grupo Wiser Educação. Cara, mas vamos lá. Falando sobre diversificação, você tocou nesse tema. Eu queria saber um pouco mais, então, sobre as suas empresas. Você falou sobre a pandemia, queria entender um pouco mais sobre essa questão de, cara, qual empresa está em qual setor, como que você faz para, de fato, transformar isso no ecossistema. Que aqui tá o jogo, tá, time? O jogo tá... Esse nome é lindo. Nós somos empreendedores seriais, mas a ideia é que tudo se conecta. E aí a gente vai tentar falar um pouco mais disso para que o pessoal de casa entenda sobre essa questão de ser um empreendedor serial, mas dentro de um ecossistema. Aí começa a não parecer tanta loucura assim 13 CNPJs, né? 13 CNPJs no teu caso é porque dentro do mesmo segmento. Sim, claro. No meu caso foram 6 CNPJs bem distintos, né? A área de atuação foram bem distintas, hoje são 4. Um foi vendido e o outro foi realmente não fazia sentido, a margem de lucro é extremamente baixa. E a gente fechou literalmente o negócio, porque não fazia sentido. Então, o primeiro negócio foi o mais tradicional e o mais conhecido a nível local. A nível regional foi e é, né? Pertence à nossa família em si ainda. É o Martelinho de Ouro, que trabalha com funilaria, pintura e parte estética, né? Como vitrificação e outras coisas. A outra empresa foi justamente sem querer querendo essa ideia de ecossistema surgindo. Ou seja, eu primeiro vi uma oportunidade no mercado porque a gente necessitava comprar materiais. Tintas, vernizes, diluentes, estopas, coisas que a gente consumia no dia a dia. E no bairro onde a gente estava localizado, na época a gente já tinha 3 empresas dentro do mesmo grupo de funilaria e pintura em si. E não tinha nenhuma loja naquele local. Eu pensei, caramba, por que não ter uma loja que vendia esse tipo de produtos? Sem querer querendo, a ideia de ecossistema já foi surgindo ali naquele dado momento em si. E aí eu estudei o mercado, fiz o que eles chamam de business plan, plano de negócios em si. Fiz a primeira alavancagem, que essas coisas, essa pegada de alavancagem junto a bancos em si, foi começando a surgir nessa época, 2017, 2018, que no futuro, inclusive, iria incidir na criação da AlphaFi em si. E a gente abriu a segunda loja, eu abri o segundo CNPJ, que foi a Pigmento, tintas e complementos. Então a gente vendia toda a necessidade das lojas de funilaria e pintura, nós tínhamos todos os produtos lá. Tínhamos um laboratório que fazia manipulação de tintas, tínhamos um colorista para fazer todo o processo em si, e a gente supria a necessidade nas nossas lojas. Então foi um CNPJ por ano. Né? Minha esposa quem reclamou muito disso, porque cada desafio, observe, eu primeiro estou num CNPJ que vende 100% prestação de serviço. Uma pegada, é um tipo de imposto, ISS ali na veia e tudo mais. Aí quando você vai para uma loja, uma empresa que vende produtos, você vai para um mundo totalmente distinto. Se você não souber precificar o seu produto, se lasca. Você não vai realmente conseguir ter margem. Não CMV, né? CMV, exatamente. O que significa? Custo da mercadoria vendida. Exatamente. Então, se você não souber precificar se você não souber fazer o seu CMV, cara, eu acho que esse foi o meu ponto de erro, justamente por querer brigar com alguns grandes que já existiam no mercado e continuam existindo, que tinham preços bem agressivos. Eu queria competir com eles com preços iguais, às vezes até menores, sendo que o meu estoque era muito inferior ao estoque deles, enquanto a nível só de números aleatórios, enquanto eu comprava 1 milhão, eles compravam 15, 30 milhões em estoque. Utilizam ali o CD para um centro de distribuição, poder de compra, com esse poder de compra distribuir pelas lojas. Mas
Então, nessa pegada em si, essa segunda empresa, ela realmente me ensinou muitas coisas, inclusive impostos. ICMS, PIS, COFINS, tudo dentro de uma DAS, da Declaração de Arrecadação de Simples Nacional, quando você é optante pelo Simples Nacional. E eu vi o quão os impostos eles pesam no custo final de um produto. Você compra esse celular aqui, ok, é um produto. Mas, cara, esse celular aqui, ele realmente não tem um custo tão alto. Mas quando você vai precificá-lo com os impostos até chegar na ponta, nós consumidores, isso encarece demais. Demais. Então, a Pigmento foi uma realização de um sonho e, ao mesmo tempo, uma frustração. Por conhecer esse mercado agora no skin in the game, colocando a pele no jogo, vivenciando todo o processo em si. E não foi... Foram 5 anos de empresa, acho que foi mais ou menos isso, e não foi muito interessante. Então, Pigmento foi a minha segunda empresa, fugindo de um mercado que parece ser igual. Tá vendendo produtos para carro. Sim, mas a precificação, a modalidade, tipo a captação de clientes, a retenção desses clientes não tem nada a ver com a modalidade de prestação de serviço. A terceira empresa foi outra que não tinha nada a ver com nenhuma das duas. Foi a Meta Assessoria Estudantil. A gente prestava assessoria estudantil a nível Brasil para pessoas que desejavam ingressar no curso de medicina. A principal dificuldade em si de quem quer ingressar no curso de medicina é o quê? Preço. Preço e a dificuldade. Claro. O funil aqui, ele é extremamente complicado. Por quê? Ok, hoje quanto que custa mais ou menos um curso de medicina? Uns 10k mês. 10, 12, dependendo da faculdade. Quem é que tem condições de pagar 10, 12 mês só de mensalidade? Só de mensalidade de faculdade. Só mensalidade, estou falando das outras coisas não. Então é que o filtro já fica bem apertado só de início. Ok, vou fazer federal. Maravilha. Quem que passa na federal, pelo amor de Deus? A média aritmética é de mais ou menos 780 pontos do Enem. Eu não diria nem quem tem dinheiro de berço, porque muitas vezes vai influenciar os teus estudos desde o berço. É isso aí. Ali, para você aprender toda essa decoreba infinita do Enem, né? Para quem gosta, tudo bem. Para quem não gosta, já é outra ideia. E aí a gente percebeu essa dor do mercado, a gente percebeu essa necessidade, a gente percebeu que existem diversos programas do governo federal, o FIES, o ProUni, o SISU, bolsas filantrópicas a nível Brasil, que dão bolsa para pessoas que representam uma minoria na sociedade, que aí teria que ser pessoas com uma renda per capita de mais ou menos 3 salários mínimos. A gente identificou essas faculdades a nível Brasil, a gente meio que fez todo um cronograma de datas, de quando surgia, quem que entrava, a gente monetizou essas informações. A gente prestava assessoria para pessoas que queriam ingressar no curso de medicina, mas não tinham condições. Então foi um mercado muito bom, porque tem uma coisa chamada margem. Prestação de serviço. Margem. Não tem produto. Não tem produto. Não tem ICMS. Então, enquanto na Pigmento minha margem estava em 10%, 15%, a margem nessa outra empresa estava em torno de 70%. Uau. Era uma margem extremamente alta, o ticket também extremamente alto, o poder de escalabilidade extremamente alto. Então, foi uma empresa fantástica, a um ponto dela ter sido vendida. E resolve um problema fantástico Uma também. dor que vai existir, existiu, existe e existe. Permanecerá existindo no mercado. Até um dia, que eu acho que isso vai demorar muito, do mercado de médicos no Brasil estar saturado. Eu acho que isso não vai acontecer. Já tem algumas partes do país que realmente já tem uma competitividade ali de médicos, então, mas o norte do país, o governo às vezes paga 20 mil para você trabalhar lá e não tem quem queira, por causa do difícil acesso, em especial alguns cantos ali da Amazônia. Então, essa foi a Meta. A Meta, ela realmente... Então, basicamente, a Meta, ela auxiliava, auxilia, né, que foi vendida a empresa. Assessorava a pessoa a conseguir programas do governo para fazer a faculdade privada. Seria basicamente privada isso. E pública. Privada e pública. É porque quando se trata de SISU, são faculdades públicas, né? Então, quando se trata desse tipo de programa em si, são as universidades públicas que as dificuldades, sim, são, por exemplo, você se enquadrar na cota correta, você saber quais melhores faculdades para você aplicar a sua nota. Ok, o André teve uma média aritmética de 720 pontos. Não consegue? Depende. Depende, por exemplo, da tua disponibilidade a concorrer a nível Brasil. Porque as pessoas só focam, estou aqui em São Paulo, capital, eu só quero se for aqui. Cara, aí fica difícil.
Mas, quero me mudar para qualquer lugar do Brasil. Então, existem locais, como, por exemplo, o Acre, que a média aritmética ela é mais baixa por causa da concorrência local ser mais baixa e nível nacional mais baixo. Então, você tem uma possibilidade, se não tiver cotas específicas para aquele local, de você ingressar no curso desejado. Mas você precisa ter, óbvio, essa disponibilidade de ir para onde você quiser, para onde a sua nota for melhor aplicada. Essa foi a meta. Fenomenal. Tem venda de cursos. Foi realmente uma empresa que passou pela pandemia crescendo. Né? Todo mundo nesse mundo de curso online e tudo mais. Todo mundo imerso nesse mundo. Foi fenomenal. A empresa ela deu uma guinada rápida, faturamento legal, curso pela Hotmart, com a plataforma da Astron como hospedagem dos vídeos, tipo Netflix. Ficou algo prime, ficou algo bom. Foi vendida para exerceu o equity pela primeira vez. Primeira vez que eu vendi uma empresa sendo com faturamento recorrente, com uma cartela de cliente interessante. Foi interessante. Foi uma experiência de 3 anos, mais ou menos. Foi uma experiência bem legal. E depois surgiu, nesse tempo, aí a MediaCar. Detalhe, né? Que antes eu estava com 2 empresas a níveis locais. Então, o Martelinho de Ouro e a Pigmento atendia a nível local. Então, quando eu fui para a Meta, eu fui para um mundo que as portas e a mentalidade se abriu. Explodiu. Brasil, agora eu tô no Brasil. Agora eu posso atender, não tem esse negocinho de público local. A captação de clientes mudou, a forma de pensar mudou. Então, a mentalidade mudou totalmente, ao ponto de eu não querer mais regressar para esse tipo de pensamento. Não, local não. Ela faz sentido o local desde que você já tenha um business plan bem formatado para ela atingir um poder de filiais a nível Brasil ou franchising, franquias. Se você tiver essa mentalidade, faz sentido, na minha opinião, tá? Como empresário. Faz sentido você começar a nível local e depois expandir a nível nacional. Mas tem pessoas que não necessariamente têm essa mentalidade. Não, se eu tentar ser grande aqui a nível local, eu não compacto dessa mentalidade atualmente, pelo menos. Então, a Meta ela expandiu a mente em relação a isso. E surgiu a MediaCar. A MediaCar é uma empresa de campanhas publicitárias a nível Brasil e hoje ela ocupou a terceira maior empresa no segmento dela. Legal. Então, como é que ela surgiu? Basicamente foi o seguinte. Estava atrás de um ônibus, dirigindo, tudo mais, foi um ano, foi uma atrás da outra, né? Então, acho que isso foi 2019, mais ou menos. Foi 2019. Eu estava atrás de um ônibus e olhei campanhas publicitárias em ônibus, né? Backbuzz e tudo mais. Aí eu pensei, Backbuzz, por que não MediaCar? Por que não mídia em carros, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto, li um livro de Robert Kiyosaki chamado Empreendedor Rico, o cara muito bom, o autor de Pai Rico, Pai Pobre. E aí o cara falava sobre justamente esse mindset, essa mentalidade de você ter empresas que atingem um público maior. Uhum. E esse público maior muitas vezes está fora da sua estribeira ali, do seu local onde você está inserido e tudo mais. Caramba, por que não? Por que não? Mas aí não encontrava uma modalidade de negócio. E quando surgiu a MediaCar, eu pensei, caramba, a MediaCar pode proporcionar isso, pode fazer com que a empresa chegue ao nível nacional. Dito certo. A gente começou a nível local, tentando fazer vendas locais. Só explicando, a MediaCar faz campanhas publicitárias em carros, totalmente out of home. São mídias offline, não tem nada a ver com mídias online. Só que ao mesmo tempo que a gente transformou o out of home em digital out of home. Então a gente trouxe tecnologia para mídias offline. Porque a gente tem um aplicativo onde você consegue mensurar toda a sua campanha nos carros. Saber onde aquele carro passou, qual foi o mapa de calor, quanto que foi o teu custo de investimento baseado na quantidade de visualizações que aquela mídia trouxe. Então, o cliente tem um dashboard onde tem todos os aparatos, as informações que no outdoor, que em Backbuzz, eles não passam absolutamente nada disso. Então, a gente transformou uma mídia offline tecnológica. Então, foi uma das nossas pegadas. Porque a dor do out of home é justamente você entender esses dados, né? Não tem. Ao contrário do online. E aí você... Ou seja, basicamente, time, o cara é empreendedor serial, mas no fim das contas, é um resolvedor de problemas, né? Você não tem como pagar uma faculdade de medicina, o cara vai lá, resolve o problema. Né? Você não tem como mensurar os dados de uma campanha offline, né?
ele vai lá e resolve o problema. Então, basicamente, você traz um diferencial muito forte com a MediaCar, na minha visão, para você se diferenciar de qualquer outro serviço de alta forma. O que é empreender? Resolver o problema. Resolver problema. Ponto. Qual é o problema? Ninguém quer resolver problema. Ninguém quer resolver o problema. As pessoas fogem do problema, né? Esse é o problema. Quem resolve o problema vai lá e ganha dinheiro. Empreendedor, ele tem que ter essa mentalidade. Se você não entender que a sua função é resolver problemas, é identificar dores no mercado, e essas dores que você tem dentro do mercado, existem dentro do mercado, e você encontrar formas nas quais você consegue resolver o problema de uma pessoa ou de uma comunidade, ou seja lá do que for, cara, você não ganha dinheiro. Quanto maior o problema, quanto maior a quantidade de pessoas com aquele problema, maior o poder de escalonabilidade daquela empresa. É isso aí. Basicamente essa pegada. Então eu vou identificando as dores, vejo se faz sentido com o meu perfil, porque também tem essa, porque eu vejo dores no mercado como, por exemplo, eu tenho uma dor gigantesca como empresário, que eu tenho certeza que você também tem. E você que nos assiste, eu tenho certeza que você também tem, se você é empresário e contrata pessoas. Qual é? Qual é o problema? Mão de obra. Mão de obra. Então eu tava com essa dor tão latente, caramba, eu preciso de pessoas qualificadas, que eu pensei, opa, tá aí, um bom negócio. Criar uma empresa onde você vai qualificar, tô dando aqui já um insight bem legal para você que quer montar um negócio, tá? Criar uma empresa onde você vai, eu sei que tenho certeza que já existe, mas eu não a conheço até então. Qualificar. Você vai preparar a mão de obra, você vai analisar aqueles currículos, você vai tentar investir tempo treinando, orientando, independente do segmento da pessoa. Estou precisando de uma empregada doméstica, você vai treinar uma empregada doméstica. Estou precisando de uma secretária, estou precisando de um analista de marketing, estou precisando seja do que for. Então, essa empresa qualifica essas mãos de obras que são latentes no mercado em si e depois distribui. Criar um selo empresa aprovado. Né? Algo do tipo, eu não sei. Eu estou fartando aqui com ideias, tá? Eu estou criando essa empresa não, aqui mas é uma dor, é um problema. É uma dor que não eu necessariamente você quer resolver. Que eu pagaria se tivesse realmente alguém que fizesse todo esse percurso em si para mim, de qualificar funcionários e me trazer opções. Ali, tem aqui 10 pessoas, escolhe qualificadas, ao contrário de... Eu tenho certeza que você já fez isso em algum dado momento, de analisar currículos que você pensa assim, meu Deus do céu, como é que esse ser humano manda um currículo desse? Para você que não é empreendedor e você está buscando trabalho no mercado, pelo amor de Deus, investe pelo menos no design do teu currículo. Deixa uma coisa apresentável, coloca uma foto sua, isso é importante também, independente se você se acha feio ou bonito, isso não importa, deixa que a pessoa conclua isso. Coloca toda a tua história, todo o teu enredo, mas não de uma forma prolixa. A gente não lê, eu não leio. Sem mentiras também. Isso aí é mentira. Aí você já pediu demais, né? Mas sim, sem mentiras. Tenta se diferenciar de alguma forma, né? Manda um vídeo. Enfim, esse vídeo nunca pensei, não, mas seria algo diferente. Porque normalmente são enviados, os currículos são enviados via e-mail, né? Mas enfim, são dores que são identificadas no mercado em si e que o Ravi foi lá, identificou e pensou, faz sentido para mim. Opa, vou resolver isso aqui. Eu vejo essa dor no mercado, que todo empresário reclama, mas não faz sentido para mim investir nesse ramo de negócio, não hoje. Talvez pudera investir como investidor e não como CEO, como proprietário da empresa ou fundador. Como ao contrário das outras, eu sou fundador de todas elas e CEO e sócio majoritário até um pouco fora da ideia real. Né? Eu sou majoritário em todas as empresas em si. E aí empreender é justamente isso, identificar dores e ir lá tratar. Identifiquei uma dor, aspas, que não necessariamente talvez fosse uma dor, mas era uma oportunidade de negócio. Qual era? Fazer campanhas publicitárias em carros de motoristas de aplicativos e táxis. Mas só que, se eu fizesse a nível local e desse certo, eu poderia escalonar aquele negócio a nível Brasil. Foi justamente isso. E de cara, acho que no segundo semestre, na realidade, porque a gente iniciou basicamente no segundo semestre. No segundo semestre dessa empresa, a gente fechou uma parceria com um grupo gigantesco chamado Boticário. Campanhas a nível Brasil e tudo mais. Então, a gente teve uma alavancagem de crescimento extremamente rápida. Sensacional. Foi, sim, fenomenal. A gente fechou com eles, faturamento cresceu exponencialmente, margem de lucro de 47%, margem muito boa, nos dando espaço para ter preços mais competitivos quando necessitasse e ter margem para crescer. Então, foi uma dor que surgiu ali e a gente foi e investiu nesse modelo de mercado.
E a outra empresa é a Smart. É tanta empresa, né? Sendo que a Meta foi vendida e a Pigmento foi fechada, tá? Porque já falei de 4 até então. A Smart foi já uma ideia de ecossistema. Aí começa o ecossistema. Começa o ecossistema. Na verdade, o ecossistema está inserido em tudo, porque o martelinho de ouro comprava da Pigmento. Realmente, a Meta não estava dentro de ecossistema nenhum, porque já era outro percurso em si. Mas a Smart, ela foi a oficialização de algo que já existia. Então, a gente já comprava e revendia carros. O André levava o carro lá no martelinho de ouro para fazer um conserto dele. Só que ele queria consertar para vender o veículo dele. E a gente tendo poder de compra, tendo caixa. Existe um dito popular que diz que caixa é rei, né? Caixa é rei. Caixa é rei. Então, a gente fazia a proposta. Cara, não quer vender o teu carro do jeito que tá aí, não? Não precisa nem gastar ajeitando. E a gente, com um preço mais agressivo, a tabela FIPE era mais ou menos uns 40, a gente oferecia uns 28 para ter margem, porque o segredo não é só comprar, não, o segredo não é vender bem, o segredo é comprar bem. É isso aí. Se você compra um celular de 10 mil reais por 8, comprou abaixo? Comprou. Mas se você quiser liquidez, você precisa comprar barato para vender barato e fazer o negócio fluir rápido. Girar logo. Girar. Se não girar, o negócio não flui. Então, a gente viu essa necessidade dentro do ecossistema. A gente comprava o carro do Andrezinho, a gente fazia todo o upside do carro ali, deixava ele lindo, maravilhoso, higienização, polimento cristalizado, vitrificação quando necessário, limpeza de motor, funilaria, pintura, o carro ficava impecável. Ou seja, você utilizava o seu know-how da Martelinho de Ouro, que é o know-how todo ali de carro, para comprar carro dos seus clientes. E aí você, criando esse ecossistema, você fazia o quê então? A gente comprava o carro do Andrezinho, a gente deixava o carro lindo e maravilhoso. Com a sua empresa, comprava com a Smart. A gente não existia a Smart. Não existia a Smart ainda. Essa é a criação da Smart. Mas existia capital do Grupo Ferraz, que ainda não existia de forma oficial. A holding, Grupo Ferraz, não existia de forma oficial. Mas existia um caixa para oportunidades. Eu chamava de caixa de oportunidades. Excelente. Que a gente comprava coisas, seja carros ou seja oportunidades que surgiam no mercado, para revender e fazer caixa. Então, se eu disponibilizava 30 mil reais para comprar um carro e vendia por 35, voltava para o caixa quanto? 30? E eu gastava os 5? Não, isso é tolice. Voltava para o caixa 35, para as próximas oportunidades ter 35 em caixa ao invés de 30. E a Smart ela foi surgindo mais ou menos dessa forma, fazendo de forma informal, e aquilo foi ganhando embalo, e a gente começou a ver novas oportunidades de compra de veículos. Leilão, cara, para você que nos escuta, se você quiser comprar carro barato, compra em leilão. Eu fico vendo gente pagando em carro, em leilão. Carro recuperado de financiamento. Isso é o quê? Nada mais do que você comprou um carro, não pagou, o banco depois de alguns meses faz o quê? Toma o teu carro, te dá no máximo 2 meses ali para você ir lá quitar o bem, não quitando, às vezes, um carro de 100 mil, ela vende por 60. Simples assim. Novo. Não preciso nem levar no martelinho de ouro. Não, novo. Dependendo se o carro não tiver nenhum arranhão, nem nada. Eu já vi carros lá com 1.200 quilômetros, um Corolla Cross, inclusive. Corolla Cross híbrido, 2023, eu acho, mais ou menos isso. Isso foi em 2023 que eu vi esse carro. Era um carro do ano. Era um carro do ano. Comprou, não pagou, o banco toma, simples. Se você não for quitar aquela dívida, o carro vai para ele, não. O jogo funciona assim. Isso está em contrato, inclusive. Então, o cara não pagou o carro foi para leilão com 1.200 e poucos quilômetros. Novo. A gente não arrematou esse bem em si, a gente arrematou o outro, que estava entre dois. E eu fico vendo, caramba, tem gente que paga... Esse carro foi vendido, se não me engano, por 98k. 98 mil. Um carro de quase 200, porque ele era híbrido. Então, oportunidades. A gente percebeu essas oportunidades, formalizou um CNPJ, agora surgiu a Smart. Aluguel e venda de carros, porque a gente montou uma espécie também de ecossistema. Basicamente, a gente copiou o modelo da Localiza, Unidas, Movida. A gente compra o bem, no caso, esse carro, ele é um carro popular, porque um Corolla Cross não dá para alocar, não para a nossa modalidade em si. A gente passa um período com aquele carro locado, 7 meses, 8 meses, 1 ano, enfim, mais ou menos, no máximo 12 meses, ou dependendo da quilometragem dele. A gente fatura com aquele carro, locando muito bem aquele carro para motoristas de aplicativos ou para alguns outros clientes que façam sentido para a gente, e depois vende. E vende mais caro do que a gente comprou. Depois que você locou, você ganhou na locação, exatamente, você ainda vende esse carro
Pra outra pessoa. A gente ganha E aí, na como locação. você compra barato, Ainda vendo mais caro do você que eu ainda vende comprei. mais caro do que você comprou. E não tô contando aqui o dinheiro da locação, que você ganhou na locação. Exato. Tô contando o dinheiro da compra. E detalhe, quando se trata de locação, a nossa margem é em torno de 68%. Por causa do ecossistema. Ecossistema. Mas aí como é que... o ecossistema tá crescendo aqui, gente. Então, assim, você tá vendo aí que não é uma loucura ser um empreendedor serial. Tem uma lógica por trás disso. Então, você tem o martelinho de ouro, que você, você consegue arrematar ali de valor mais baixo, comprar ali pro pessoal no valor mais baixo. Hoje não é nosso carro-chefe. Mas você também consegue arrematar em leilão. Hoje a gente basicamente não compra de particular, porque o termo técnico seria isso, né? Comprar direto do particular em si. Hoje a gente compra de empresas. Legal. De empresas que, por exemplo, você quando vê um carro da CMTT, quando você vê um carro da Polícia Rodoviária Federal, quando você vê esses carros, basicamente todos eles não são adquiridos pelo governo. Eles são alugados a empresas privadas e essas empresas privadas alugam durante um período de tempo até uma certa quilometragem e depois revende com preços bem baixos. Bem baixo. O que é liquidez? Que é liquidez, porque precisa de uma nova frota. Uma nova frota. Então, isso é uma modalidade que a gente compra esses carros. A gente compra de empresas grandes que trabalham, por exemplo, com a Vale. Não vou citar o nome delas em si. Mas são várias fontes de você comprar carros. Porque você comprar carro de particular era só uma oportunidade assim pontual. Que surgiu. Agora eu quero comprar uma frota de 10 carros. Não tem como eu comprar de particular 10 carros assim de cara com preço agressivo. Então, a gente buscou formas, meios para a gente comprar carros mais em conta em si, né? Com uma grande quantidade. E surgiram, a gente foi criando as oportunidades. E esse é um insight também interessante, né? Não espere nascer as oportunidades, crie oportunidades. Não espere que a oportunidade bata na tua porta. Vai lá e cria, meu irmão. Vai lá e faz acontecer. Não fica assim parado. Caiu do céu aqui um meteorito, vou agora comercializar. Não. O negócio, na minha opinião, é você não esperar, mas fazer as oportunidades existirem. E se fizer sentido, cair em cima dela e fazer ela ser bem rentável. É isso aí. Então, a Smart se tornou um negócio extremamente rentável, com recorrência, isso é muito bom. Ela tem um poder de escalabilidade interessante, mas só que é uma empresa cara, porque quando se trata de carro, eu tô com 10 carros, quero dobrar a frota, o que é que eu preciso? Capex, dinheiro. Capex, grana, injetar. Então, ela, ao contrário de um custo digital, como a Meta era, onde a gente tem uma plataforma que pode ter até 1.000 alunos ou 10 alunos, então ela pode ser escalonável mais fácil do que outras modalidades de empresas. Mas tem recorrência, tem estabilidade. Então, sim, são diversas modalidades de empresas. E surgiu, então, a queridinha, né? Opa, a queridinha. A filha mais nova? A filha mais nova com maior experiência. Olha só. Eu diria que é a filha mais nova, mas com a maior experiência e com a maior bagagem, porque ela é o resultado de todo o conhecimento, de toda uma trajetória de várias alavancagens, porque aqui a gente está pulando muitas informações, mas muitas empresas elas foram alavancadas, né, para poder chegar onde elas chegaram. Que a AlphaFin, que foi a última das empresas em si, ela surgiu de novo como andor do mercado. Mas só que como andor do Ravi. O andor do Ravi que percebeu que não era só a dor do Ravi. Era a dor do Ravi, era a dor do André, era a dor do João, era a dor da Maria, era a dor de diversos empresários que tinham dificuldades de quê? De se alavancar financeiramente junto aos bancos. Então, o Andrezinho precisava de capital e ele ia lá no banco que ele tanto amava, achava lindo e maravilhoso aquele aplicativo, e não vou citar o nome desses bancos. Mas quando precisava de um pirulito, o banco dizia, não tenho. Não, e tem que quase implorar, né? É quase uma humilhação ali para pegar um crédito e... E quando te empresta, dependendo do banco, é 7% ao mês. É quase agiotagem, tá? É uma agiota, na realidade. É quase uma agiota. Mas assim, você tá falando então que... não sei quem tá assistindo, mas, por exemplo, você que nunca empreendeu, a gente tá basicamente aqui resumindo que a gente não abre negócio com salário. Jamais. Não existe isso. Não. Pelo contrário, você abre o negócio pagando. É isso aí. E dependendo da modalidade do negócio, eu não tenho esse perfil, inclusive. Eu normalmente abro o negócio para um terceiro mês e ele já está lucrando. É isso aí. Ele já sai do ponto de equilíbrio e já começa a lucrar. E alguns meses ele já me retorna o valor que eu investi. E muitas vezes até no
quinto mês, no máximo, ela já retornou 100% do valor investido e já está se pagando e gerando um prolabore. Ou seja, nessa sua história toda aqui, com todas essas empresas, existiram várias alavancagens. Né? Não tantas, mas sim, teve algumas. Mas teve algumas alavancagens que fizeram você chegar na AlphaFin. Mas basicamente assim, você se tornou esse empreendedor que já tinha aqui fundado 1, 2, 3, 4, 5 empresas, também com a ajuda da alavancagem. Então a alavancagem em si ela é boa. Sim, a alavancagem eu diria que é essencial. Não somente boa, é essencial porque o maior erro, na minha opinião, é muitas vezes você começar um negócio com capital próprio e você ficar endividado, seu CPF, e agora o seu CNPJ endividado também, para você iniciar o seu negócio. Por quê? Porque se você inicia um negócio com capital próprio, ao ponto de você investir tudo que você tem e não ter minimamente um caixa para sustentar a operação durante um ano, cara, tu tá lascado. É isso aí. Se acontecer qualquer coisa, se o negócio não faturar, meu irmão, qualquer escorregão é lona. Então, se você, por exemplo, faz um project finance, um projeto financeiro, onde você vai arquitetar através de, óbvio, um projetista interessante, um projetista bom, que vai apresentar o teu projeto, a tua ideia para o banco ele pode custear 100% do teu empreendimento. Então, existem diversas modalidades onde você nem sequer, até na abertura do CNPJ, se você tiver realmente uma ideia interessante, como foi um caso de um dos clientes que alavancou R$2 milhões para a construção de um posto, sem necessariamente desembolsar absolutamente nada, é fenomenal. Sensacional. Se ele fosse esperar ter 2 milhões em caixa para abrir aquele posto, provavelmente ele ia demorar muito tempo até acumular aquele capital. Ainda tem aquela questão assim, tipo, cara, eu tenho 2 milhões aqui, é tudo que eu tenho. E se eu entrar nesse negócio e perder esse dinheiro? Aí a pessoa começa a ficar com medo e tal. Então, assim, é bom a gente frisar aqui que a alavancagem ela é essencial, como você falou, para o empreendedor serial e para o empreendedor. Ponto. Então, a AlphaFin, ela resolve uma dor do mercado, exclusivamente uma dor do empreendedor, principalmente o empreendedor que quer crescer. Exatamente. Eu diria do empreendedor que já quer startar o negócio, a gente, dependendo daquilo que a gente analisar, a gente pode ajudar e caminhar junto com esse empreendedor em si, mas a dor maior que a gente trabalha, que a gente ajuda, são os empresários que já têm negócios, mas estão ali brecando. Estão batendo ali na parede por falta de capital, por exemplo, para aumentar o estoque, ou um capital de giro para poder sustentar melhor a operação, ou um capital para comprar a sede própria, ou um capital para reformar o espaço que já existe. Existem diversas linhas de créditos, inclusive até para inovação, para você adquirir um aplicativo, um site, para você... Existem linhas de crédito para energia solar com juros a 0,78, com carência de 6 meses para começar a pagar. Então, existem diversas linhas de créditos que, se o empreendedor souber utilizar elas, fazer toda uma programação, todo um estudo para saber se vou ter condições de sustentar aquela operação, aquelas parcelas posteriores, é tolice não utilizar. É tolice não utilizar. Ainda mais com juros tão baixos. Com juros agressivíssimos, dependendo do banco. Porque tem diversas formas de você pegar diversos capitais diferentes para injetar no seu negócio. Basicamente. Existe capital de giro. Existe capital para investimentos. Existe capital onde você vai desejar comprar, por exemplo, um maquinário, onde aquele maquinário ele vai ficar alienado para o banco já de cara e você não precisa necessariamente ter alguma garantia para conseguir um capital. Existem dezenas de formas de você alavancar. Né? Existe até uma forma de você alavancar utilizando até a tua própria marca. Você usa a sua marca como uma forma de alavancagem financeira. Não, pensa comigo, raciocina. Vamos lá. Vamos citar aqui uma marca famosa que todo mundo conhece. Coca-Cola. Fizemos agora que você é um gerente de um banco. E agora o dono da Coca-Cola, é só ficção isso aqui, vai querer pegar emprestado contigo R$500 mil e vai colocar como garantia a marca Coca-Cola. Que se por acaso ele não pagar aqueles R$500 mil, você vai ser agora detentor só da marca Coca-Cola. Você não vai ter os vasilhantes, nem nada disso. Você vai ser detentor da marca. Que é o que mais vale. Mas é óbvio. É a bandeira, é a marca que vale. É isso aí.
Então, tem como você utilizar a sua própria marca para você alavancar financeiramente algo que você necessita. As pessoas não sabem disso. Os empresários não sabem disso. Os empresários nem sequer fazem o processo do INPI, que é o registro de uma marca. Né? Então, como colocar uma marca como garantia se a marca nem sequer está registrada? Né? Então, fica difícil. Mas a gente resolve todos esses problemas, inclusive de registro de marca. Perfeito. É um empreendedor serial, né? É um empreendedor serial. Essa foi a empresa em si, né? Eu diria que a empresa com maior crescimento a curto prazo, porque é um oceano azul. Oceano azul pelo fato de não ter concorrência decente no mercado, ter amadores e não conhecerem, por exemplo, a necessidade real de um empresário, que não é somente a liberação de um capital, mas é também a ativação da forma correta de como aplicar aquele capital, de minimamente conduzir de como aplicar. Exatamente, porque aí vai se multiplicar e vai conseguir pagar o tal do empréstimo. É o que eu sempre falo, se você pega um empréstimo de juros ao mês, você paga uma parcela só a nível de exemplificação de R$5.000 ao mês, e desses R$5.000, R$2.500 é de juros e R$2.500 é de amortização do saldo devedor, você no mínimo tem que fazer com que esse dinheiro que você pegou emprestado gere um valor superior aos juros cobrados. É isso aí. Se você não fizer isso, não faz sentido. Se você não tiver um projetozinho ali para, vou pegar aqui R$1 milhão, vou pegar aqui R$100.000, que seja, e vou aplicar isso, por exemplo, vou utilizar Smart como exemplo. Vou comprar aqui com R$100.000 2 carros e dei um caixazinho aqui. Vou comprar 2 carros de 40, 80 e ter um caixa de 20. Então, 2 carros alugados vai me gerar mês R$6.000. A minha parcela é quanto? 5. Os outros 1.000 é para custear a operação. Logo, aqueles R$6.000 que me gera de caixa, naqueles 100 que eu peguei, paga a prestação e ainda paga os juros. Isso é lindo. Se você souber organizar, você consegue fazer uma alavancagem atrás da outra e você consegue crescer em 2, 3 anos aquilo que muitos demoram 10, 15 anos para crescer. É isso aí. Por conta própria, sem bancos. Sensacional. E aí a AlphaFin, ela basicamente resolve essa dor do empresário que não só quer captar um crédito barato, ao mesmo tempo que também quer uma ajuda de como multiplicar aquele valor financeiro. Isso, a gente não necessariamente, por enquanto, a gente só presta assessoria. Ou seja, a gente vai pegar na tua mão, a gente vai caminhar contigo até a liberação do capital, até a liberação do crédito em si. A gente vai deixar o crédito na tua conta, mas, porém, no entanto, todavia, no momento, a gente não presta consultoria ou te acompanha a nível posterior, ou seja, de como aplicar. A gente minimamente faz todas as análises prévias. Ok, André, tu precisa de capital, de quanto? Ravi, preciso de R$1 milhão. Para que tu queres esse R$1 milhão? Quero para aplicar nas minhas franquias, para multiplicar elas. Ok, tu vai pegar R$1 milhão, tu vai ter uma carência de mais ou menos 1 ano. Depois as tuas prestações vão ficar em mais ou menos 15 mil. Tem condições de pagar, cara, essas prestações? Tenho, tranquilo. Como é que vai ser o teu projeto? Ok, esse projeto, esse R$1 milhão que eu vou pegar aqui, vai me gerar mais ou menos mensalmente um faturamento de R$50 mil. Lindo e maravilhoso. Então você consegue pegar, já está tudo projetado, está tudo ok, está minimamente encaminhado. Então a gente agora vai te ajudar a conseguir esse capital para você aplicar naquele seu projeto que você tem. E se seu projeto, por acaso, não fizer sentido para a gente vai te orientar ou a mudar de percurso ou a buscar outra empresa para ajudar. Para ajudar. É isso porque nós somos corresponsáveis na liberação do crédito. Ou seja, se o André não paga, o gerente de banco que trabalha de forma indireta junto com a gente vai perguntar, o cliente não está pagando. Então, a gente se torna corresponsável na liberação do crédito. Então, a gente tem essa preocupação de saber para quem liberar de forma correta. Perfeito. E quais são as linhas hoje, assim, que mais vocês liberam? Quais são as linhas que quem tá assistindo a gente talvez vai falar, cara, essa linha aqui faz sentido para mim, essa não faz? Qual que seria o caminho, assim, avançando nessa conversa sobre a AlphaFin? Eu acho que hoje no mercado, existam mais de 100 linhas de créditos. Facilmente. Só de instituições financeiras existe mais de 70, né? Então, eu acredito que a mais conhecida no mercado se chama Pronamp. Pronamp é um recurso do governo federal que iniciou mais ou menos ali na pandemia
que utilizou de um fundo já existente, chamado FGO, Fundo Garantidor de Operações, que libera até R$150 mil. E esses R$150 mil que é liberado para o empresário, ele tem 1 ano de carência, que isso é uma carência fenomenal. Sensacional. Na verdade, são 11 meses de carência, só que você só paga na 12ª parcela, então acaba sendo 1 ano no final das contas. E os juros é de 6% ao ano, mais um indexador chamado Selic. Então, se você soma os 6% mais um indexador, que hoje a Selic está mais ou menos 11, alguma coisa, na data de hoje, que a gente está falando em fevereiro de 2024, isso vai te gerar um juros mensal de mais ou menos 1,4. O juros é baixo, a carência é boa e o capital para a maioria dos microempresários é um capital interessante, de 150 mil. Então, se eu fosse aconselhar hoje para um empresário que está minimamente estruturado, que tem um faturamento fiscal, que já está buscando uma forma de expandir os seus negócios, Pronamp. Pronamp é um recurso fácil de ser acessado, se você tiver o conhecimento mínimo para isso, e que você consegue, com uma carência bem legal, um juros bem interessante, que dá para dar uma guinada no seu negócio. Tem 1 ano para você agnar seu negócio, você construir. 1 ano sem pagar, ok. Só especificando também em relação a isso, tá? Existem bancos que te dão carência, ok. 6 meses eu vou te dar de carência, só que ele vai te cobrar os juros do período. Então, 6 meses com os juros do período. Então, você vai ter ali uma mensalidade para ser paga durante 6 meses até vir os juros mais a amortização do saldo devedor. Já o Pronamp não. O Pronamp ele não te cobra absolutamente nada durante o decorrer de 1 ano. Ok, Ravi, vai passar 1 ano sem pagar juros? Não, o juros está embutido nas parcelas futuras. Mas pelo menos se você souber aplicar aquele valor no presente, negócio, cara... multiplicar o seu negócio, injetar no seu negócio, fazer o seu negócio crescer... Na minha opinião... menos de 1 ano, talvez. Na minha opinião, um bom empresário, ele tem que saber multiplicar capital. É isso aí. Então, no decorrer de 1 ano, ele tem que dobrar, se ele souber fazer, dependendo do modelo de negócio dele também, ele tem que multiplicar aquele capital para que o negócio dele cresça de forma recorrente. Essa é a ideia. Pouco aplicada na prática, né? Beleza, então o cara pode entrar em contato com vocês, com a Alphafin, alphafin.com.br e pode querer capital Pronamp e diversas outras captações. Mas aí, por exemplo, se eu estiver também falando aqui com um empreendedor que, cara, tem uma empresa um pouco maior, e ele tá querendo um crédito maior, ele tá querendo alavancar de mais que 150 mil reais. Vocês também atendem esse empreendedor? Só até 100 milhões de dólares. De dólares ou de real? Dos dois. Dos dois. É porque a gente meio que coloca uma espécie de limite para não assustar as pessoas. Mas, porém, no entanto, todavia, não existe necessariamente um teto de quanto uma empresa consiga alavancar. Existem empresas como Itaú, você pode jogar isso no Google, que você vai buscar essas informações que já alavancou 2 bilhões de reais com créditos no exterior. 2 bi. Não estou falando de 2 mi, é 2 bilhões de reais. E utiliza para emprestar juros caros aqui no Brasil, tá? Ou seja, bancos, só para te dar uma pequena informação aqui, bancos nacionais pegam dinheiros emprestados com bancos internacionais com juros baixos para emprestar a juros caros aqui no Brasil. Um desafio para você. Joga no Google o seguinte: países com as maiores taxas de juros do mundo. Você vai perceber uma coisa. Brasil primeiro. O Brasil é top 1. É sério. É isso. O Brasil, eu não sei quantos países existem hoje no mundo, mas o Brasil é top 1 de maior taxa de juros do mundo. Ah, Ravi, apareceu a Argentina aqui. Dependendo de quando você assistir, vai aparecer de fato a Argentina enfim, tudo que aconteceu com a Argentina, com a política que houve, realmente fez eles elevarem a taxa de juros. Mas, tirando a Argentina com essa loucura que houve lá, cara, é o Brasil top 1. Logo, o Brasil, você precisa acessar os créditos corretos para que você tenha taxas de juros minimamente interessantes. Então, não existe necessariamente um limite, mas a gente sempre anuncia que é de 100 mil reais até 100 milhões de reais, porém dá para conseguir valores superiores a isso. Vai necessitar, sim, de diversas informações, são empresas de lucro real, do lucro presumido, são empresas com faturamento, são empresas com garantias para serem utilizadas, como eu falei, até a própria marca ela entra como garantia em si, é para um tipo de empresa, mas...
sem limite. Dá para conseguir muito capital. Perfeito. E beleza, então assim, agora falando um pouco, voltando àquela questão de ecossistema, né? A gente está tentando aqui mostrar para as pessoas que empreendedor serial não é tão maluquice assim. Como que hoje as suas empresas elas conversam entre si? Elas se ajudam, né? Hoje existe uma holding chamada Grupo Ferraz, a qual é detentora das empresas em si. Então, a nível de pragmatismo, a Smart compra os carros. A Smart compra carros de diversas formas. Carros perfeitos, em perfeito estado, carros batidos. E a Smart, quando faz a aquisição de um carro, para onde é que ela leva? Para martelinho de ouro? Exatamente. Para o martelinho de ouro. Por mais que o carro esteja tudo certinho, vai lá para dar um retoque final. Não, tem que fazer bonitinho. higienização, cristalizado, limpeza de motor, fazer a revisão mecânica. Então, o ecossistema já começa bem aí. Quando o carro vai para o martelinho de ouro, comprado pela Smart para fazer todo o acabamento e aperfeiçoamento dele, ele retorna para a Smart e já deixou um lucro para o martelinho de ouro. Perceba que o dinheiro ele circula entre o ecossistema. Entre o grupo. E quando ele retorna para a Smart em si, entra outra empresa chamada Link, que a Link ela trabalha com campanhas publicitárias em carros, que a MediaCar ela teve uma alteração no contrato social e deixou de ser chamada MediaCar. Porque se tornou Link. Exato, se tornou Link porque a gente teve diversos formatos de campanhas publicitárias, legal, não somente mais em carros. São mídias interativas, né? São mídias out of home interativas. Então, da Smart, comprei o carro, levo para Martelinho, da Martelinho ela vai para a MediaCar, que é a Link. Do Martelinho de Ouro, ela retorna para a Smart agora. Agora a gente vai desenvolver campanhas publicitárias nos carros da Smart e através da Link. O legal. André agora quer fazer uma campanha da Bávaros. E aí quer fazer uma campanha junto com a Link em carros, especificamente em carros, porque a gente faz outros tipos de campanhas publicitárias. Adivinha quais são os carros que a gente vai utilizar? Da Smart. Agora, o motorista de aplicativo que já passou um carro pelo martelinho de ouro, que alugou na Smart, que faz campanha publicitária na Link, quer comprar aquele carro, adivinha qual empresa ele vai procurar? A AlphaFin. A AlphaFin vai dar o poder de compra para aquele motorista de aplicativo para financiar através de várias financiadoras que existem no mercado. E aí a gente normalmente vende o carro beirando a FIP. A gente compra com deságio de mais ou menos 35% da FIP e vende quase beirando a FIP. E a gente vai auxiliar e facilitar a venda através da AlphaFin para o motorista de aplicativo. Ecossistema, isso é lindo. Ou seja, você ainda dá poder de compra para a pessoa que está comprando o seu carro. A gente vai estruturar. Essa empresa, a AlphaFin, ela não necessariamente trabalha com isso e esse tipo de serviço não está aberto para o mercado, mas somente para o grupo em si. A gente vai auxiliar, exatamente. A gente vai auxiliar aquele motorista que fez um contrato junto com a Smart para adquirir o nosso próprio bem. Tem que comprar qual carro? O carro da Smart. A gente só vende carros da Smart em si. Então, a gente vai dar poder de compra, a gente vai auxiliar ele a ter compra, a gente vai dar acesso aos bancos para ele financiar aquele veículo. Ravi não financia 100%, mas financia parcialmente, a gente facilita todo o restante do pagamento para aquele motorista da Smart. Esse serviço não é um serviço aberto ao público, pertence somente ao grupo. Sensacional. É ecossistema. Sensacional. Então, o Grupo Ferraz, a pessoa... a Smart fala com a Martelinho, que fala com a MediaCar, que é a Link, né? E que fala com a AlphaFin, que volta com a Smart. Isso seria basicamente um círculo virtuoso que acontece do dinheiro circulando ali dentro do ecossistema, os negócios se integrando, né? Enfim, e trabalhando juntos. Isso é genial, cara. Isso é genial. Essa é a ideia de ecossistema para que a gente faça com que a coisa flua e cresça. Se a gente quer ter faturamentos acima de 7, 8 dígitos, a gente precisa criar modalidades onde as empresas elas consigam se retroalimentar para chegar no 9º dígito, quem sabe, né, no 10º dígito aí. Amém. Show de bola, cara. Ecossistema acho que é a melhor forma de você conseguir fazer com que as empresas possam crescer de forma virtuosa. É exatamente isso. Exatamente isso.
Então, basicamente foi isso, né, time? Primeiro episódio aqui do podcast, basicamente a nossa conversa gravada. Conhecemos aí um pouco mais da história desse empreendedor incrível chamado Ravi Ferraz. Todas as suas empresas, na verdade, toda a sua trajetória, né? Porque algumas empresas você já vendeu, então toda a sua trajetória, da onde veio essa ideia de se tornar um empreendedor serial, como que funciona hoje as empresas dele. E basicamente a pessoa que quiser entrar em contato com você, conversar com você, como que ela faz? É só acessar o site alphafin.com.br. Lá vai ter várias informações a respeito da empresa Alphafin em si e vai ter contatos dos nossos representantes que, através deles, você pode também acessar as informações das outras empresas em si. Perfeito. Time, obrigado pelo papo, obrigado por ter acompanhado aqui com a gente até o final. É um prazer te receber aqui. Receber não, né? Que basicamente a gente gravou esse papo nosso. E até a próxima, então. Valeu, turma. Até mais.